Maravilha, meus irmãos. Eu e esse maravilha, né? Mas vamos lá. Estamos terminando esse trimestre, o primeiro trimestre de 2023. Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus foi o título da lição na classe de adultos. Lembrando que a nova revista já está aqui, gente. Pensa numa revista top. A nova revista já está aqui. Já comprou aí na sua igreja? Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nós vamos trabalhar com essa revista. Tem novidade vindo por aí, meus amigos. Tem novidade vindo por aí. Mas vamos concluir esse trimestre primeiro, ok? Nós vamos falar hoje sobre o tema Aviva, ó Senhor, a tua obra. Sobre esse tema que nós vamos falar, Aviva, ó Senhor, a tua obra. Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Muito bem. O texto áureo, não é? Está em Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Deixa eu falar uma coisa aqui, tá? Estou escrevendo um material sobre amor por almas. E vou dar só uma pinceladinha do que vem por aí. O primeiro sinal de avivamento numa igreja é paixão por almas. Paixão por almas. Paixão por almas. Atos 2 almas. Todo grande avivamento gera paixão por almas. Por que eu estou dizendo isso? Porque para alguns a igreja não é lugar para certas pessoas. Certas pessoas. Se for para ser assim é melhor não vir. Porque não pode vir como está e ficar como está. É impossível. Se uma pessoa vem para a igreja do jeito que ela está, vamos colocar assim, se vem suja e fica suja, nem sempre o problema está nela. O problema está nas pregações. Porque o que santifica, o que purifica é a palavra. Então o que falta, o que uma igreja tem que fazer não é pôr o pecador para fora, é pregar a palavra. Se as pessoas estão vindo e continuando vivendo em pecado sem nenhum indício de uma caminhada de transformação, está faltando palavra. Porque se tiver palavra, tem mudança de vida. Agora, se não tiver palavra, não estou falando de pregação, estou falando de evangelho. Pregação tem um monte. Evangelho. Evangelho. O poder da palavra. O poder do evangelho que liberta, que transforma. Conhecereis a verdade vos libertará. Sabe? Palavra, evangelho. Então nós temos que ter esse pensamento. A marca de um avivamento é paixão por almas. E as portas da igreja, presta atenção, olha essa, a porta do céu é estreita, a da igreja não. A Bíblia não diz que a porta da igreja é estreita. Então cuidado para não tornar a porta da igreja estreita como é a porta do céu. A porta da igreja ela é larga, ela é escancarada, para que todos entrem. Todos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos entrem. E aí eles vão ser trabalhados e tratados para se preparar para a porta estreita. Só tô falando. Porta estreita é a do céu. A da igreja, não é larga, ela é escancarada. Na porta da igreja passa todo mundo. E quem achar que não, desculpa, Enoque. Desculpa, que é um caixão de quê? De madeira, de acácia revestido em ouro? Enoque? Por favor, né? Encerraremos esse trimestre com um clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Aí eu pergunto, será que nós queremos um avivamento? Porque avivamento significa que a igreja vai receber todo tipo de gente. Aí a gente fala assim,
A igreja não está preparada para receber, por exemplo, o homossexual. Ué, mas a igreja não está preparada para receber o mentiroso? A igreja não está preparada para receber o falso, o invejoso, o fofoqueiro? Cuidado, porque na lista de pecados condenados na Bíblia, na verdade, o homem é condenado pelo pecado. Os pecados listados como obras da carne, eles são resultado do pecado original, da queda do homem. E a gente muitas vezes ataca uma coisa sem prestar atenção na outra. Então nós precisamos encontrar o equilíbrio entre condenar o pecado, mas não condenar o pecador. Isso não cabe a nós. Não cabe a nós. João 3, 16 a 18. João 3, a gente tem que ler. Tem que ler. João 3. Por que tem que ler? Porque está faltando Bíblia, né, irmão? João 3, 16 a 18. Eu vou ler até devagar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A obra de Cristo não é para condenar, é para salvar. Por quê? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Por quê? Porque a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Gente, isso aqui é muito extraordinário, isso aqui. Então a pessoa ela já está condenada. Tá? Então pregação do evangelho não é pregação de condenação, é pregação de salvação. Que condenada a pessoa já está. Tá bom? Muito bem. Tópico 1. O clamor pelo avivamento. Tá? O clamor pelo avivamento. A intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus, aparentemente, não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. Tá? Então, você lê lá o capítulo 1, versículo 2 e 4, você vai ver que ele diz, até quando eu gritarei, o Senhor não responde? Há aqui uma aparente indiferença da parte de Deus. Aliás, não fale sobre avivamento sem ler o capítulo 1, do 2 ao 4. Vamos ler. Já que eu estou falando. Cuidado, viu, irmãos? Texto com texto para não gerar pretexto. Tá? Então, para pregar lá, aviva, tem que ler aqui, ó. O que estava acontecendo? Qual que era o contexto? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Tá? Então assim, e aí? Parece com o tempo que nós estamos vivendo? Sim ou não? Fala aí para nós. Então, o profeta ele pergunta por que Deus não age com juízo ali imediatamente. Né? Mas o fato é que haverá um dia, tá? Em que Deus iria agir prontamente contra esse povo, como haverá um dia em que Deus irá agir dura e prontamente contra os malvados, os violentos, os pecadores do tempo que estamos vivendo. Por quê? Deus, ele é misericordioso. Deus não quer que ninguém se perca. Olha esse texto. Eu acho extraordinário esse texto de 2 Pedro 3:9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tá? Então ele não quer que ninguém pereça, mas sim que todos cheguem ao arrependimento. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Novamente, aqui reforço o que eu falei no início da aula. O trabalho de Deus é para salvar as pessoas, não é para condenar. Então Deus não quer, né? Eu até faço um link aqui
já seguindo para o segundo tópico, mas é que eu estou refletindo muito sobre isso nesses dias. Talvez você fale assim, mas então a gente vai tolerar a pessoa fazendo o que quiser na igreja. A verdade é que a gente tolera. Só que a gente tolera uns mais do que outros, né? Mas a gente tolera. Até porque o pecado habita em nós. Primeiro. Segundo, a igreja não é nossa. A igreja é de Cristo. Então não somos nós que toleramos as pessoas. Cristo é tolerante. Deus é tolerante. Porque Ele não quer que ninguém se perca. Mas e se a pessoa não quiser? São as exceções. Por isso que eu sou saudosista do tempo em que nós tratávamos os nossos problemas entre nós. Não tinha vídeo, não tinha nada, não tinha internet. A pessoa era exposta na frente da igreja, mas o problema era tratado. Entre nós. Só a igreja ficava sabendo do pecado da pessoa, mas também a igreja se mobilizava para restaurar aquela pessoa. Hoje a coisa ficou de um jeito quase que incontrolável. Então, é fato que há algumas pessoas que precisam ser excluídas? Pode ser. Mas isso não deve ser motivo de alegria para uma igreja. A exclusão de um membro não deve ser motivo de alegria para uma igreja. E deve ser a exceção da exceção. É preciso esgotar todos os recursos. Todos os recursos. Todos os recursos. Como um médico, quando diz para a família de um paciente, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas infelizmente não conseguimos salvar. A pergunta é, será que naquele dia poderemos dizer ao Senhor isso? Então, Jesus, fiz tudo o que estava ao meu alcance para ajudar aquele irmão, para ajudar aquela pessoa. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Tópico 2, tá? Então, nesse primeiro tópico aqui, eu queria falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, me deixa aí dar essa pincelada nessa questão, tá bom? Olha só. Tópico 2, o avivamento pela palavra. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo. Você sabe que tudo isso nos ajuda e muito, tá bom? Não adianta reclamar de conteúdos malignos no YouTube se os conteúdos espirituais você não compartilha. Compartilhe, tá bom? Vamos ver se a gente chega em 100 compartilhamentos dessa aula. Vamos ver. Bom, primeiro, como é que vem o avivamento? Avivamento só vem pela palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra. O ouvir gerou temor. Aí tem gente, mas não adianta ouvir e não praticar. Impossível. Impossível ouvir a palavra e não praticar. Impossível. Uma hora a pessoa vai colocar em prática. Não tem como. Porque a palavra é viva. Gente. A palavra é viva. Ela fica aqui dentro da gente, mexendo com a gente. Você fala, meu Deus. É sério, vai. Então, a palavra é viva. A palavra é eficaz. A fé vem pelo ouvir. Então, tudo começa no ouvir. Por isso que é a palavra que tem que ser pregada. Por isso que cuidado com... Veja que ele ouviu a palavra do Senhor. Ele não ouviu citações filosóficas. Eu gravei um vídeo. Às vezes você escutou uma pregação muito linda, mas não passa de uma demonstração de conhecimento. Porque o historiador tal, porque o historiador tal, porque o filósofo tal e o filósofo tal. Aí Paulo vem e quebra a gente e fala assim, olha, eu nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado, porque quando eu fui ter convosco, não fui em sublimidade de palavras, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então o que gera temor é a palavra, é o evangelho. E aí a gente precisa avaliar de nossas pregações, quanto de evangelho tem nela. Nós estamos vendo um tempo, nós saímos do período da teologia da prosperidade, passamos para a teologia coach, e agora nós estamos na era da teologia da lacração. Então o negócio agora é pisotear o cachorro morto, né? Pegar o ferido e acabar de arrancar a cabeça.
aproveitar assuntos em alta na internet, polêmicazinha e jogar no meio da pregação e... Não, irmão. Avivamento é pela palavra, é Bíblia. Evangelho é a apresentação de Cristo para as pessoas que já estão perdidas sem Jesus, já estão condenadas. Por isso que o Evangelho é uma mensagem de esperança. Por quê? Porque o homem sem Deus não tem esperança. Então o Evangelho chega, oi. Mas, não, esse Evangelho light, cuidado, não tem Evangelho light. É que para quem se julga santo demais, ele vai achar que o Evangelho é light. Ele vai olhar para Jesus e falar assim, que isso, Jesus? Está sentado com pecadores? O que está acontecendo com o senhor? Entrando em Samaria, hein, Jesus? Isso não é santidade. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Avivamento é pela palavra. Sei que estou falando para pastores, para líderes, para coordenadores. Avivamento não vem em um culto. Avivamento não é porque o tema é sobre avivamento, festividade. Avivamento vem pela exposição da palavra. Não há avivamento sem palavra. A palavra gera temor. E o temor leva a pessoa a uma transformação de vida. Certo? Então, avivamento é palavra. Avivamento não é pula-pula. Tá? Tem até uns vídeos no pessoal. Peço desculpa se a igreja te feriu. Sabe quando a igreja fere a pessoa? Quando a igreja não prega a Bíblia. Igreja que não prega a Bíblia está ferindo as pessoas. Igreja que não prega a Bíblia está enganando as pessoas. Quando a igreja não prega a Bíblia, quando o testemunho pessoal se torna mais importante do que exposição bíblica. Quando experiências espirituais, pessoais se tornam mais importantes, mais enfáticas do que a Bíblia. Quando ao pregar a palavra, existem mais citações filosóficas do que citações da Bíblia. Isso é um perigo. Tem gente citando ateu no altar. Peraí. Tem gente citando, sei lá, satanistas no altar. Peraí, irmão. Peraí. É colocar a Bíblia no mesmo nível dos livros filosóficos, dos pensadores. Desculpa aí, irmão. Desculpa aí. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Altar é Bíblia. O que gera avivamento é palavra. Eu sou apaixonado por esse texto aqui, ó. Esse texto, sou apaixonado. Leio isso aqui há mais de 40 anos. E não sei o que acontece. Cada vez que eu abro para ler, às vezes o mesmo texto. Nossa! Olha aqui. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum e já era escuro. E Jesus não tinha vindo ter com eles. Olha que coisa. Que é isso? Olha só, o mar se levantou porque um grande vento soprou. Eita, é inesgotável. Não, mas tem que citar. Aí, essa pessoa tá vindo do jeito que tá e ficando do jeito que faz falta palavra. Né? A igreja fere as pessoas quando dá mais ênfase aos dons do que a palavra. Os dons devem ser manifestos na igreja para edificação da igreja, não para mediatização. Não tem nada a ver. Aliás, orienta as igrejas aí, pelo amor de Deus. Fala para os crentes, vocês param de ficar assistindo esses vídeos de profecia. Sabe esses vídeos que a pessoa já abre? Eis que Deus está dizendo o que está entregando hoje. Para de assistir isso aí. Isso aí está deixando muita gente enferma espiritualmente. Aí chega no culto terça-feira, não consegue ficar uma hora escutando a palavra. Por quê? Porque está se alimentando de vídeo de 15 segundos com promessas que não vêm de Deus. Porque Deus não fala de baseada assim, não. E outra, nós não estamos tão crentes assim a ponto de Deus só falar que vai nos dar bênção. Só falar que vai nos dar vitória. Outra coisa, profecias aonde todo mundo é seu adversário. Deus vai te honrar diante dos seus adversários. Deus vai te exaltar. Todo lugar na Bíblia que Deus exaltou alguém foi para servir. Pega essa. Todo lugar na Bíblia que Deus exaltou alguém foi para servir. Não foi para pisotear em ninguém. Não foi para passar por cima de ninguém. Foi para servir. Pensa nisso. Muito bem. A Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Bom, então, avivamento é pela palavra que gera temor. Por isso que nós precisamos clamar por um avivamento. Então, avivamento é duas coisas. Palavra e joelho no chão, irmão. Palavra e joelho no chão. Mas a igreja hoje não ora.
em todo lugar que eu passo, que a liderança ora, a igreja ora. Muitas vezes nós estamos dizendo que a igreja não ora porque nós não estamos querendo pagar o preço da oração. Estamos muito ocupados. Então aí a gente fala, a igreja não quer orar. Há quanto tempo você está indo na igreja orar? Para você poder dizer isso. Porque na minha igreja, por exemplo, a irmã Cida Cesário ora no mesmo lugar há 45 anos. E é uma igreja de 350 membros aproximadamente. Mas das 7 às 8 ela está lá, ela e mais 7, ela e mais 10. Acabou. E aí? Então, não tem essa de que a igreja não ora. Não tem essa que a igreja não quer as coisas de Deus. Cabe a nós, enquanto líderes, sabe? Conduzir a igreja nessa jornada espiritual, tá? Então não há avivamento. Por isso que eu disse que avivamento não vem numa festividade. Só tem um jeito de acontecer um avivamento na sua festividade. Se você passar um ano orando, jejuando e lendo Bíblia. Orando, jejuando e lendo Bíblia. Aí pode aguardar que a festividade de vocês vai ser algo extraordinário. Agora, o pessoal não ora, coloca um tema de avivamento, não chama pecador e quer avivamento. Não, e quer que o pregador... Não funciona assim. Dá para fazer um movimento, mas avivamento não. É por isso que às vezes depois de muitos congressos, não tem mais nada ali. O que tem ali? Não tem mais nada ali. O que ficou? Ué, porque não foi feito nada antes, não foi construída uma base antes. Congresso sem base é casa sem estrutura. Tem muito movimento ali, acabou, passou. A única maneira de manter a chama acesa é você manter um trabalho permanente. Aí o Congresso vem para coroar esse trabalho e não para iniciar esse trabalho. Nossa, esse foi bônus para líderes, hein? Vou fazer um corte. Tópico 3, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, like no vídeo, deixa aí seu comentário, que é muito importante para nós. Fala para nós de onde você nos assiste, vai um café aí, fala para nós da importância do nosso trabalho. Seu feedback é muito importante para mim, tá bom? Seu feedback mostra que a gente está no caminho certo, onde a gente precisa melhorar e por aí afora, tá bom? Tópico 3, avivamento, questão de vida ou de morte. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou morte. Por isso ele suplicou, na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que, diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso, tá? A maior percepção da misericórdia do Senhor teve o profeta Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E como eu li lá em 2 Pedro 3:9, ele é extremamente paciente para convosco, que não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica, tá? A minha percepção é que sempre foi assim, tá? O que a gente tem hoje é a maior mediatização disso, a maior propagação disso, mas sempre foi assim, é só você ler em Gênesis 6, tá? Em grande parte não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor, novamente. Vai lá ler em Gênesis 6, você vai ver que eles não tinham nada disso. Leia um pouquinho sobre a cultura grega, para você ver que não tem nada disso, a ponto do apóstolo Paulo escrever 1 Coríntios basicamente para tratar dessas coisas, porque os coríntios eram extremamente imorais, extremamente despudorados, tá? O termo corintianizar significava se tornar completamente imoral, completamente depravado, entende? Então Paulo teve que escrever, porque os irmãos que vinham dessa cultura, eles entravam na igreja e achavam que podia, calma aí. Então Paulo vai escrever 1 Coríntios para mostrar, segura aí, não é bem assim não, tá? Então, a iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. Há poucos governos culturalmente autoritários, incluindo em suas agendas, tudo isso aqui, irmãos, que ele vai falar aqui, o que mais assusta é isso aqui, Há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações. Eu, particularmente, quando governos aprovam, não tenho problema nenhum com isso. Por quê, irmãos?
Porque não, a Bíblia diz que não sai dois tipos de água de uma mesma fonte. Não sai água doce de fonte amarga. Certo? O governo de uma nação, ele representa aquela nação. Não é o governo que determina o que as pessoas vão ser, mas aquilo que as pessoas são é que estabelece um governo. Ou seja, não é o governo que ensina o país a ser corrupto, é um país corrupto que elege corruptos para o poder. É uma cultura imoral que elege pessoas imorais. Isso para mim é nos governos, nas programações de televisão, de internet. Né? Não é a televisão que ensina imoralidade para as pessoas. A televisão só propaga a imoralidade que as pessoas já vivem. Ai, você viu que eles estão passando na Netflix? Eles só estão refletindo a sociedade imoral. Ok? É claro que isso vai influenciar, sim, mas o problema não está na programação, mas nas pessoas. Aliás, isso é tão verdade que se não fosse assim, estas programações imorais não seriam as maiores em audiência. A audiência daquilo que é imoral, daquilo que é corrupto, mostra que eles estão apenas refletindo aquilo que a sociedade é. Seja na parte pornográfica, do adultério, da corrupção, da mentira. É isso. As plataformas, as empresas, as organizações, os governos refletem aquilo que a sociedade é. Portanto, não dá, portanto, para esperar deles outro comportamento. E mesmo que seja um líder cristão, ele vai ter problemas, porque o Brasil é formado por um todo. Né? É claro que ele vai trabalhar de acordo com a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo isso não significa que ele vai cristianizar o Brasil. Billy Graham disse em 1986, numa conferência, acho que em Seul, nós não fomos chamados para cristianizar o mundo, mas para evangelizar o mundo. Cristianizar é querer que as pessoas façam aquilo que nós queremos. É obrigar as pessoas a fazer o que nós queremos. Evangelizar é apresentar Cristo às pessoas. E deixar que Cristo as transforme. E deixar que Cristo as liberte. Há uma grande diferença. Tá bom? Então, sempre houve, tá? Esse ambiente que nós estamos vivendo. Sempre houve. Tá? O que tem hoje uma maior mediatização disso. Tá? Bom, então olha só. A pretexto de serem igrejas inclusivas, a igreja inclusiva aí para mim é um problema, certo? Então, as organizações, as empresas, a Globo, Netflix, não sei quem, Porta dos Fundos, enfim, a ideologia de gênero, ok. A questão é, quando igrejas começam a se levantar, aceitando aí, no caso, a igreja inclusiva, 2 Timóteo capítulo 3 e capítulo 4, Paulo fala que chegaria esse tempo, né? Então, para mim, presta atenção, sempre houve falsos mestres, falsos ensinamentos. Mas para mim, o pior de tudo do tempo que nós estamos vivendo hoje é o surgimento, o crescimento das igrejas inclusivas. Isso para mim é o pior. Porque pior do que não pregar o evangelho é pregá-lo erradamente. É pregar um falso evangelho. Então, o falso mestre, ele é um grande perigo para a igreja hoje, porque por conta da mediatização, das redes sociais, eles estão em altares de igrejas, mas principalmente nos altares virtuais. Mais uma vez, eu falo aqui com muito temor, principalmente para a liderança, jovens e adolescentes. É hora de discipular essa meninada. É hora de gastar tempo com eles. É hora de ensinar a Bíblia para eles. É hora de ser relevante nas redes sociais. Entra lá no meu perfil que eu tô lá, tem uma palavra do céu para tua vida. Sabe, é hora de ser participante da vida deles. Por quê? Porque eles estão expostos o tempo todo nas redes sociais a pastores virtuais com boa oratória, bons argumentos, argumentos malignos, sim, mas muitos argumentos,
sorrisinho e tal. E aí? E esse é o problema, tá? Então, um grande avivamento, ele vai gerar amor pelas almas, paixão pelas almas e exposição da Bíblia, exposição da palavra. A Bíblia, portanto, diz seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certamente o juízo de Deus não tardará. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Interessante isso, que ele percebe, ele clama por misericórdia. Ele vê que está tudo se perdendo, ele clama por misericórdia. Por isso que eu vou voltar lá no início da aula, quando eu falei que a porta do céu é estreita, mas a porta da igreja tem que ser escancarada. A saúde de uma igreja, a verdadeira espiritualidade de uma igreja, não está quando ela exclui alguém. Não está em colocar o pecador para fora, porque se ficar aqui, os jovens vão começar... Não. A verdadeira espiritualidade de uma igreja, ela é vista, é luz em meio às trevas. A verdadeira espiritualidade de uma igreja é vista quando nós choramos por quem se perde, não quando nós aplaudimos. Eu tenho escutado líderes falarem assim: Deus está limpando a igreja, você viu? Pastor, desviou 5 jovens da mocidade. Deus está limpando. Eu vou falar só essa frase aqui desse estudo que eu tô escrevendo, desse trabalho que eu tô escrevendo, só para você meditar, e a gente já conclui aqui. Ó, o inferno não teme a cor da parede da igreja ou a programação cheia de pirotecnia. O inferno tem medo de uma igreja que chora, ora e geme por salvação de almas. Abacuque vê o ambiente, vê o caos, reconhece, mas ele clama por misericórdia. Ele não diz Deus mata. O que eu acho mais lindo em Moisés não é ele pedir a presença de Deus. Sabe o que eu acho mais lindo em Moisés? É que quando Deus chega e fala para ele: vou matar todo mundo e de você faça um povo. Ele diz: não, mata eu. Esse povo é teu. Mata não. Nós estamos precisando de líderes que façam isso. Que se coloquem na frente dos jovens e diga: se for preciso, eu dou a minha vida por eles. Se for preciso, eu morro por eles. Vou nem falar mais nada. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.